Consolidação das leis do trabalho. Paramos no artigo 235. Nos estabelecimentos cujo funcionamento normal seja noturno, será facultado aos operadores cinematográficos e seus ajudantes, mediante acordo ou contrato coletivo de trabalho e com um acréscimo de 25% sobre o salário da hora normal, executar o trabalho em sessões diurnas extraordinárias e cumulativamente nas noturnas, desde que isso se verifique até 3 vezes por semana, e entre as sessões diurnas e as noturnas haja o intervalo de 1 hora, no mínimo, de descanso. Parágrafo 1. A duração de trabalho cumulativa que alude o presente artigo não poderá exceder de 10 horas. Parágrafo 2. Em seguida, a cada período de trabalho haverá um intervalo de repouso, no mínimo de 12 horas. Seção 4A. Do serviço do motorista profissional empregado. Artigo 235-A. Os preceitos especiais dessa seção aplicam-se ao motorista profissional empregado. Inciso 1. De transporte rodoviário coletivo de passageiros. Inciso 2. De transporte rodoviário de cargas. Artigo 235-B. São deveres do motorista profissional empregado. Inciso 1. Estar atento às condições de segurança do veículo. Inciso 2. Conduzir o veículo com perícia, prudência, zelo e com observância aos princípios de direção defensiva. Inciso 3. Respeitar a legislação de trânsito e, em especial, as normas relativas ao tempo de direção e de descanso controlado e registrado na forma do previsto no artigo 67-E da Lei 9503, de 23 de setembro de 97, o Código de Trânsito Brasileiro. Inciso 4. Zelar pela carga transportada e pelo veículo. Inciso 5. Colocar-se à disposição dos órgãos públicos de fiscalização na via pública. Inciso 7. Submeter-se a exames toxicológicos com janela de detecção mínima de 90 dias e a programa de controle de uso de drogas e de bebida alcoólica, instituído pelo empregador com sua ampla ciência, pelo menos uma vez a cada 2 anos e 6 meses, podendo ser utilizado para esse fim o exame obrigatório previsto na Lei 9503, de 23 de setembro de 1997, Código de Trânsito Brasileiro, desde que realizado nos últimos 60 dias. Parágrafo único. A recusa do empregado em submeter-se ao teste ou ao programa de controle de uso de drogas e de bebida alcoólica previstos no inciso 7 será considerada infração disciplinar passível de penalização nos termos da lei. Artigo 235-C. A jornada diária de trabalho do motorista profissional será de 8 horas, admitindo-se a sua prorrogação por até 2 horas extraordinárias ou, mediante previsão em convenção ou acordo coletivo, por até 4 horas extraordinárias. Parágrafo 1. Será considerado como trabalho efetivo o tempo em que o motorista empregado estiver à disposição do empregador, excluídos os intervalos para refeição, repouso e descanso, e o tempo de espera. Parágrafo 2. Será assegurado ao motorista profissional empregado intervalo mínimo de 1 hora para refeição, podendo esse período coincidir com o tempo de parada obrigatória na condução do veículo, estabelecido pela Lei 9503, de 23 de setembro de 97, Código de Trânsito Brasileiro, exceto quando se tratar do motorista profissional enquadrado no parágrafo 5 do artigo 7.1 desta consolidação. Parágrafo 3. Dentro do período de 24 horas, são asseguradas 11 horas de descanso, sendo facultado o seu fracionamento e a coincidência com os períodos de parada obrigatória na condução do veículo, estabelecida pela Lei 9503, de 23 de setembro de 97, o Código de Trânsito Brasileiro, garantidos o mínimo de 8 horas ininterruptas no primeiro período e o gozo do remanescente dentro das 16 horas seguintes ao fim do primeiro período.
Parágrafo 4. Nas viagens de longa distância, assim consideradas aquelas em que o motorista profissional empregado permanece fora da base da empresa, matriz ou filial e de sua residência por mais de 24 horas, o repouso diário pode ser feito no veículo ou em alojamento do empregador, do contratante, do transporte, do embarcador ou do destinatário ou em outro local que ofereça condições adequadas. Parágrafo 5. As horas consideradas extraordinárias serão pagos com um acréscimo estabelecido na Constituição Federal ou compensadas na forma do parágrafo 2 do artigo 59 desta Consolidação. Parágrafo 6. A hora de trabalho noturno aplica-se o disposto no artigo 7.3 desta Consolidação. Parágrafo 8. São considerados tempo de espera as horas em que o motorista profissional empregado ficará aguardando carga ou descarga do veículo nas dependências do empregador ou do destinatário e o período gasto com a fiscalização da mercadoria transportada em barreiras fiscais ou alfandegárias, não sendo computados como jornadas de trabalho e nem como horas extraordinárias. Parágrafo 9. As horas relativas ao tempo de espera serão indenizadas na proporção de 30% do salário hora normal. Parágrafo 10. Em nenhuma hipótese, o tempo de espera do motorista empregado prejudicará o direito ao recebimento da remuneração correspondente ao salário base diário. Parágrafo 11. Quando a espera de que trata o parágrafo 8 for superior a 2 horas ininterruptas e for exigida a permanência do motorista empregado junto ao veículo, caso o local ofereça condições adequadas, o tempo será considerado como de repouso para os fins do intervalo de que tratam os parágrafos 2 e 3, sem prejuízo do disposto no parágrafo 9. Parágrafo 12. Durante o tempo de espera, o motorista poderá realizar movimentações necessárias do veículo, as quais não serão consideradas como parte da jornada de trabalho, ficando garantido, porém, o gozo do descanso de 8 horas ininterruptas, aludido no parágrafo 3. Parágrafo 13. Salvo previsão contratual, a jornada de trabalho do motorista empregado não tem horário fixo de início, de final ou de intervalos. Parágrafo 14. O empregado é responsável pela guarda, preservação e exatidão das informações contidas nas anotações em diário de bordo, papeleta ou ficha de trabalho externo ou no registrador instantâneo e inalterável de velocidade e tempo, ou nos rastreadores ou sistemas e meios eletrônicos instalados nos veículos, normatizados pelo CONTRAN, até que o veículo seja entregue à empresa. Parágrafo 15. Os dados referidos no parágrafo 14 poderão ser enviados à distância a critério do empregador, facultando-se a anexação do documento original posteriormente. Parágrafo 16. Aplicam-se as disposições deste artigo ao ajudante empregado nas operações em que acompanhe o motorista. Parágrafo 17. O disposto no caput deste artigo aplica-se também aos operadores de automotores destinados a puxar ou a arrastar maquinária de qualquer natureza ou a executar trabalhos de construção ou pavimentação e aos operadores de tratores, colheitadeiras, autopropélidos e demais aparelhos automotores destinados a puxar ou arrastar maquinária agrícola ou a executar trabalhos agrícolas. Artigo 235-D. Nas viagens de longa distância com duração superior a 7 dias, o repouso semanal será de 24 horas por semana ou fração trabalhada, sem prejuízo do intervalo de repouso diário de 11 horas, totalizando 35 horas, usufruído no retorno do motorista à base, matriz ou filial, ou ao seu domicílio, salvo se a empresa oferecer condições adequadas para o efetivo gozo do referido repouso. Parágrafo 1. É permitido o fracionamento do repouso semanal em 2 períodos, sendo um destes de no mínimo 30 horas ininterruptas,
a serem cumpridos na mesma semana e em continuidade a um período de repouso diário que deverão ser usufruídos no retorno da viagem. Parágrafo 2. A cumulatividade de descansos semanais em viagens de longa distância de que trata o caput fica limitada ao número de 3 descansos consecutivos. Parágrafo 3. O motorista empregado em viagem de longa distância que ficar com o veículo parado após o cumprimento da jornada normal ou das horas extraordinárias fica dispensado do serviço, exceto se for expressamente autorizada a sua permanência junto ao veículo pelo empregador, hipótese em que o tempo será considerado de espera. Parágrafo 4. Não será considerado como jornada de trabalho, nem ensejará o pagamento de qualquer remuneração, o período em que o motorista empregado ou o ajudante ficarem espontaneamente no veículo, usufruindo dos intervalos de repouso. Parágrafo 5. Nos casos em que o empregador adotar 2 motoristas trabalhando no mesmo veículo, o tempo de repouso poderá ser feito com o veículo em movimento, assegurado o repouso mínimo de 6 horas consecutivas, fora do veículo em alojamento externo ou, se na cabine leito, com o veículo estacionado a cada 72 horas. Parágrafo 6. Em situações excepcionais de inobservância justificada do limite de jornada de que trata o artigo 235-C, devidamente registradas e desde que não se comprometa a segurança rodoviária, a duração da jornada de trabalho do motorista profissional empregado poderá ser elevada pelo tempo necessário até o veículo chegar a um local seguro ou ao seu destino. Parágrafo 7. Nos casos em que o motorista tenha que acompanhar o veículo transportado por qualquer meio onde ele siga embarcado e em que o veículo disponha de cabine, leito ou a embarcação disponha de alojamento para gozo do intervalo de repouso diário previsto no parágrafo 3 do artigo 235-C, esse tempo será considerado como tempo de descanso. Parágrafo 8. Para o transporte de cargas vivas, perecíveis e especiais em longa distância ou em território estrangeiro, poderão ser aplicadas regras conforme a especificidade da operação de transporte realizada, cujas condições de trabalho serão fixadas em convenção ou acordo coletivo, de modo a assegurar as adequadas condições de viagem e entrega ao destino final. Artigo 235-E. Para o transporte de passageiros, serão observados os seguintes dispositivos. Inciso 1. É facultado o fracionamento do intervalo de condução do veículo previsto na Lei 9503, de 23 de setembro de 97. Código de Trânsito Brasileiro. Em períodos de no mínimo 5 minutos. Inciso 2. Será assegurado ao motorista intervalo mínimo de 1 hora para a refeição, podendo ser fracionado em 2 períodos e coincidir com o tempo de parada obrigatória na condução do veículo estabelecido pela Lei 9503 de 97, Código de Trânsito Brasileiro, exceto quando se tratar do motorista profissional enquadrado no artigo 5, no parágrafo 5 do artigo 71 desta consolidação. Inciso 3. Nos casos em que o empregador adotar 2 motoristas no curso da mesma viagem, o descanso poderá ser feito com o veículo em movimento, respeitando-se os horários de jornada de trabalho, assegurado após 72 horas o repouso em alojamento externo ou se em poltrona correspondente ao serviço de leito com o veículo estacionado. Artigo 235-F. Convenção e acordo coletivo poderão prever jornada especial de 12 horas de trabalho por 36 horas de descanso para o trabalho do motorista profissional empregado em regime de compensação. Artigo 235-G. É permitida a remuneração do motorista em função da distância percorrida, do tempo de viagem ou da natureza e quantidade de produtos transportados, inclusive mediante oferta de comissão ou qualquer outro tipo de vantagem, desde que essa remuneração ou comissionamento não comprometa a segurança da rodovia e da coletividade, ou possibilite a violação das normas previstas nesta lei. Seção 5. Do Serviço Ferroviário. Artigo 236. No serviço ferroviário,
considerado este o de transporte em estradas de ferro abertas ao tráfego público, compreendendo a administração, construção, conservação e remoção das vias férreas e seus edifícios, obras de arte, material rodante, instalações complementares e acessórias, bem como o serviço de tráfego de telegrafia, telefonia e funcionamento de todas as instalações ferroviárias, aplicam-se os preceitos especiais constantes desta seção. Artigo 237. O pessoal a que se refere o artigo antecedente fica dividido nas seguintes categorias. A linha A. Funcionários de alta administração, chefes e ajudantes de departamentos e seções, engenheiros residentes, chefes de depósitos, inspetores e demais empregados que exerçam funções administrativas ou fiscalizadoras. A linha B. Pessoal que trabalha em lugares ou trechos determinados e cujas tarefas requeiram atenção constante, pessoal de escritório, turmas de conservação e construção da via permanente, oficinas e instalações principais, inclusive os respectivos telegrafistas, pessoal de tração, lastro e revistadores. A linha C, das equipagens de trens em geral. A linha D, pessoal cujo serviço é de natureza intermitente ou de pouca intensidade, embora com permanência prolongada nos locais de trabalho, vigias e pessoal das estações do interior, inclusive os respectivos telegrafistas. Artigo 238. Será computado como de trabalho efetivo todo o tempo em que o empregado estiver à disposição da estrada. Parágrafo 1. Nos serviços efetuados pelo pessoal da categoria C, não será considerado como de trabalho efetivo o tempo gasto em viagens do local ou para o local de terminação e início dos mesmos serviços. Parágrafo 2. Ao pessoal removido ou comissionado fora da sede, será contado como de trabalho normal e efetivo o tempo gasto em viagens, sem direito à percepção de horas extraordinárias. Parágrafo 3. No caso das turmas de conservação da via permanente, o tempo efetivo do trabalho será contado desde a hora da saída da casa da turma até a hora em que cessar o serviço, em qualquer ponto compreendido centro dos limites da respectiva turma. Quando o empregado trabalhar fora dos limites da sua turma, ser-lhe-á também computado como de trabalho efetivo o tempo gasto no percurso da volta a esses limites. Parágrafo 4. Para o pessoal da equipagem de trens, só será considerado esse trabalho efetivo depois de chegado ao destino, o tempo em que o ferroviário estiver ocupado ou retido à disposição da estrada, quando entre dois períodos de trabalho não mediar intervalo superior a 1 hora, será esse intervalo computado como de trabalho efetivo. Parágrafo 5. O tempo concedido para refeição não se computa como de trabalho efetivo, senão para o pessoal da categoria C, quando as refeições forem tomadas em viagem ou nas estações, durante as paradas. Esse tempo não será inferior a 1 hora, exceto para o pessoal da referida categoria em serviço de trens. Parágrafo 6. No trabalho das turmas encarregadas da conservação de obras de arte, linhas telegráficas ou telefônicas e edifícios, não será contado como de trabalho efetivo o tempo de viagem para o local do serviço, sempre que não exceder de 1 hora, seja para a ida ou para a volta, e a estrada fornecer os meios de locomoção, computando-se sempre o tempo excedente a esse limite. Artigo 239. Para o pessoal da categoria C, a prorrogação do trabalho independe de acordo ou contrato coletivo, não podendo, entretanto, exceder de 12 horas, pelo que as empresas organizarão, sempre que possível, os serviços de equipagem de trens, com destacamentos nos trechos das linhas, de modo a ser observada a duração normal de 8 horas de trabalho. Parágrafo 1. Para o pessoal sujeito ao regime do presente artigo, depois de cada jornada de trabalho, haverá um repouso de 10 horas contínuas, no mínimo, observando-se outro sim, o descanso semanal. Parágrafo 2. Para o pessoal da equipagem de trens, a que se refere o presente artigo, quando a empresa não fornecer alimentação em viagem e hospedagem no destino,
considerar uma ajuda de custo para atender a tais despesas. Parágrafo 3. As escalas do pessoal abrangido pelo presente artigo serão organizadas de modo que não caiba a qualquer empregado quinzenalmente um total de horas de serviço noturno superior às de serviço diurno. Parágrafo 4. Os períodos de trabalho do pessoal a que alude o presente artigo serão registrados em cadernetas especiais que ficarão sempre em poder do empregado, de acordo com o modelo aprovado pelo Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio.